Oi, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal sobre os livros que eu tenho lido e o que eu aprendi com eles. Primeiramente, quero deixar algo claro que não são resumos, tá? São bem longe de ser um resumo, mas são detalhes, informações que contém num livro e que eu aprendi com elas. Então, não vou explicar todo o livro para vocês, principalmente não vou dar spoiler de tudo o que acontece no livro, porque a minha expectativa é que você leia o livro, que você desenvolva o hábito da leitura. Mas se você tem curiosidade em determinado livro e você quer saber será que eu invisto? Será que eu leio? O que será que esse cara fala? E aí eu te dou umas ideias do que eu aprendi, do que eu senti do livro, do que o livro mudou em mim e coisas muito interessantes que tem no livro que te façam querer ler o livro. Mas não que você assista o meu vídeo e pense, nossa, eu já sei tudo do livro, não preciso ler ele. Não, assim, esse não foi e nunca foi o meu objetivo com esse canal. Meu objetivo com esse canal é compartilhar, porque eu tenho lido para me crescer como ser humano. E aí eu fiquei pensando, cara, tem muito livro dentro de mim, a gente pode conversar sobre isso. É isso, são conversas. Esse canal não é um canal de resumos. Beleza? Hoje eu vou trazer um livro bem novo, ele ainda tá como um dos best-sellers, novidade, né? É o Outlive, esse livrinho aqui do Peter. Muito interessante esse livro aqui, hein? Gente, esse livro é de um médico. O que acontece? Ele percebe que na medicina as pessoas, elas procuram o médico porque deu BO. Ele começa o livro falando assim, cara, as pessoas, a gente tá fazendo uma cirurgia para salvar, para dar o máximo que a gente consegue para salvar essa pessoa, só que tá errado isso aqui, a gente só salva, tipo, pra se livrar de uma bomba, mas se a gente conseguisse chegar antes da doença, se a gente conseguisse chegar antes que isso aqui vire esse problemão, só para salvar a vida dela, mas ao invés disso que ela consiga viver melhor, que ela consiga ter uma longevidade melhor, uma vida mais longa, com mais saúde, com mais... E esse é o livro. Então ele vai trazer muita ideia de que como viver mais, como a gente consegue olhar para a nossa vida e o que a gente precisa mudar, qual que é a rotina que está errada, qual que é o hábito que está me estragando, que lá quando eu for idosa, o que vai acontecer na minha vida que eu podia ter arrumado isso, podia ter trabalhado nessa área da alimentação ou dessa atividade física, ou pensado em melhorar tais coisas na minha vida como sono, comida, enfim. Então ele vai trazer tudo sobre isso de uma forma bem legal, porém, ele é bem técnico. Então assim, é um livro absurdamente rico, tá? E muito técnico. Eu não sou médica, eu não sou da área de saúde, então tem muitos termos, tem muitos assuntos que me deixaram um pouco confusas, porque não é o meu mundo, certo? O mais legal é que tem várias partes do livro que você consegue observar e entender coisas que você está fazendo errado na sua vida e mudar. Sabe, uma das coisas mais legais que eu gosto na leitura é a parte de você ser curioso, que nem uma criança, você ser curiosa com determinados assuntos. É meu assunto? Isso aqui é meu mundo? Não, não é. Não é meu mundo, não é assim um livro que eu... Uau! Mas, dentre todos os parágrafos, dentre todos os termos difíceis, os assuntos complicados, os cálculos que ele traz... E as ideias, né, mais para médico e explicações sobre oxigênio, sobre como que funciona a célula. Dentre tudo isso, eu aprendi muito sobre o meu corpo humano. E essa é uma das coisas que ele mais frisa aqui nesse livro, cada ser humano é um ser humano. Você não é igual a todo mundo. E aí ele vem destrinchar o livro, né? E ele vai falar bastante sobre isso, bastante mesmo, sobre uma tal de medicina 1.0, uma medicina 2.0 e uma medicina 3.0. Nós estamos lendo esse livro, tá? E nesse livro nós estamos na medicina 3.0, que é quando o médico busca chegar antes da doença. A gente trata tudo antes,
para não ter, para não desenvolver, para cuidar. E a medicina 2.0, ela já é a medicina que vamos resolver esse assunto. Meu Deus do céu, e agora? Vamos salvar essa pessoa, porque já estourou tudo. E aí a medicina 2.0 vem tratar a pessoa já doente. E a medicina 1.0 era a medicina antigamente, de que as pessoas achavam que os deuses castigavam as pessoas com as doenças. E aí acho que é o Hipócrates. E aí o Hipócrates vem e fala, não, peraí, vamos estudar na ciência, esse negócio não é os deuses, os deuses não tem nada aqui. E aí, assim, são assuntos incríveis de se ler, curiosidade extrema para enriquecimento pessoal, tá? Como você, com a sua saúde como pessoa. Então essa medicina 1.0, 2.0, 3.0, ele vai explicar, ele vai espanar, porque o livro está separado em 3 partes. Na parte 1, ele vai falar vai espanar sobre todo o assunto, vai dar uma introdução. Na parte 2, ele vai falar sobre doenças. E na parte 3, ele vai falar sobre exercícios físicos. Então, na parte 1, ele vai te explicar tudo como que é, qual que é o termo, por que medicina 1.0, 2.0, 3.0. Tá? Ele vai explicar aqui na introdução. E ele vai te instigar a pensar qual é o seu plano. Qual é o plano de vida para que você viva mais? Tá pensando nisso? Ou você tá loucamente trabalhando sem pensar no seu amanhã, sem pensar na sua velhice, né? Então ele vai trazer aqui uma vontade, cara, qual que é o seu plano? Você tá pensando na sua terceira idade, na parte de ser idoso e tal, né? E é bem legal refletir sobre tudo isso. E aí nessa medicina 3.0, ele vai focar muito em realmente, vamos mudar a estratégia da sua vida? Porque talvez o caminho que você está indo não vai dar certo. Então vamos cuidar e vamos pensar numa estratégia melhor para que você viva mais, para que você tenha uma vida mais longa. A medicina 3.0, ela vai focar em 5 pontos. E ele vai espanar todos esses pontos no livro, tá? Ele vai falar sobre exercício, vai falar sobre nutrição, sono, saúde emocional, hormônios e suplementos. Tudo para que você tenha uma vida mais saudável, um estilo de vida melhor. E mais uma vez, ele sempre vai frisar com ser humano único e não como uma manada, né? Sabe? Ele não vai falar assim, todo mundo não pode mais comer ovo, todo mundo. E ele dá uma pincelada, assim, uma crítica bem assim sobre que existem alguns especialistas que falam que generalizado, né? Então assim, todo mundo come isso, todo mundo não pode comer aquilo, todo mundo não. Ou todo mundo não pode fazer tal exercício, todo mundo pode fazer isso. Mas ele fala assim, cara, as pessoas são individuais, elas lidam, o corpo delas pode lidar diferente do que as outras com determinadas alimentações, exercícios ou atividades, tá? Então assim, não é geral, não dá para ser generalizado todas as decisões. Então tem que ser sempre uma pessoa, um por um. Na parte 2, ele vai falar sobre doenças. Mas principalmente ele vai comentar sobre as pessoas centenárias, né? Tipo assim, curiosidade, como que ela chegou com tanta idade? O que deu? O que aconteceu? Muito legal que ele explica muito por que tal doença atingiu aquela pessoa. O que ocasionou aquela doença? O que ela podia ter feito para não ter desenvolvido tanto aquela doença? Que nem sempre as doenças são aquelas doenças hereditárias, né? Então, ele vem explanar e explicar doença por doença. Doença por doença não, né? Mas a maioria que atinge a terceira idade, né? O que dá mais medo. E particularmente, ele fala muito sobre o Alzheimer. A minha avó morreu de Alzheimer. Então, a gente viu o processo, a gente viveu com ela dentro de casa. Então, assim, é muito difícil viver com uma pessoa com Alzheimer e você pensar, mano, o que eu faço? O que eu faço? Porque eu não quero. E aí o livro trouxe vários estudos, várias percepções e na verdade foi essa curiosidade também que me trouxe em cima desse livro, tá? E aí
tem essas situações, você se interessa por assuntos e é por isso que o livro vai bem para você. Porque se você não tiver interesse nenhum nesse assunto, já nem te indico esse livro. Não compre só porque as blogueiras estão lendo, não compre só porque tá acho que a última vez que eu vi tava tipo em segundo mais vendido. Não faça por isso, mas faça por sua curiosidade, ok? Ele tem uma parte muito legal no livro que ele fala sobre comer menos. Será que se a gente come menos, o que acontece com o nosso corpo se a gente come menos? E aí ele explica assim, perfeitamente o que acontece no nosso estômago, no nosso corpo, nas nossas células, no nosso cérebro. E ele trouxe histórias incríveis de pessoas que começaram a comer menos e o que aconteceu com elas. E não foi por estética, não foi por ter uma barriga linda, tanquinho, não foi por isso. Foi por saúde. Nesse capítulo de doenças, é uma das partes que assim, eu mais gostei do livro, que ele explica as doenças, mas eu não vou entrar em pormenores, porque são muitos detalhes, são muitas falas médicas, são muitos detalhes que eu não quero passar informação nenhuma errada aqui, tá? Mas ele vai lidar com assuntos de obesidade, ataque cardíaco, ele vai falar sobre diabetes, bastante ele vai falar sobre diabetes, vai falar sobre câncer e vai falar sobre o tal do Alzheimer, que foi o que mais me chamou a atenção, que mais me prendeu realmente nesse livro. Na parte 3 do livro, ele vai vir falar sobre exercícios físicos. E o mais legal, pelo menos que eu aprendi muito, foi que ele vai falar sobre as zonas de exercício físico. Em qual zona você tem feito o seu exercício físico? Em questão de batimento cardíaco. Se você tem um Apple Watch, eu tenho um Apple Watch. Então, assim, eu consigo acompanhar o meu batimento cardíaco durante a minha atividade física. Então, a gente vai ter lá a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Eu acho que tem até a zona 5, mas eu disse que é perigosíssima, né? Não sei. Eu não sou dessa área, mais uma vez falando isso. Mas ele vem trazer a ideia de que você sempre faça a sua atividade física na zona 2, não na zona 1. Na zona 1 é muito caminhada, muito despretensiosa. Pelo menos na zona 2, se você conseguir ficar aqui, é melhor para o seu batimento cardíaco, para sua oxigenação no corpo. Nesse capítulo ele vai explicar sobre oxigenação, sobre você fazer um exame de oxigênio para você ver o quanto seu corpo trabalha. É bem interessante, assim, é um mundo, desculpa, mas eu não vivo esse mundo, então é muito curioso, muito legal e muito interessante. Então ele vai falar também, nessa parte de exercícios físicos, ele vai abordar bastante a ideia de que tenha músculos. Porque lá na frente, quando você for mais idoso, você vai perder massa muscular. Todos vamos, por mais força que nós tenhamos. Quando a gente chega na terceira idade, na velhice, nós perdemos, é normal. Mas pelo menos, quanto mais músculo você conseguir ter, melhor vai ser a sua terceira idade. Então assim, você vai perder? Vai. Mas, mesmo perdendo, você já vai ter mais do que quem nunca fez atividade física. Mas aí você me pergunta, Priscila, mas eu já tô lá. Eu já cheguei, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe já tá lá com quase 70 anos. Então a gente se preocupa, a gente fica assim, meu Deus, mas minha mãe não fez atividade física a vida inteira, ela não tem tanto músculo. E aí ele traz um exemplo muito legal de uma mulher já com 60 anos que começou a fazer exercício físico e isso já ajudou. O pouco que você conseguir fazer já ajuda, entendeu? É melhor que nada, é melhor do que falar assim, eu já tô aqui, não fiz nada, nunca, também não vou fazer. Não, faça, porque nesse livro ele mostra claramente o quanto o exercício físico é saúde a longo prazo, além de ser a curto prazo, que melhora muito a nossa vida, mas principalmente a saúde a longo prazo. Ele vai falar sobre yoga para pés, ele vai falar sobre nutrição, sono, a importância disso tudo. E para finalizar, no final do livro, eu não esperava esse capítulo. Para encerrar todos os assuntos, ele traz a história da vida dele. Porque, mais uma vez, assim como o livro lá do Thiago Conser, que é um livro atualizadíssimo, né? Já com dados do Covid, pandemia, histórias de pessoas que passaram pela pandemia, o Outlive também vai vir, porque a história do autor tem muito a ver com o Covid.
Ele traz a história de quando deu a pandemia e ele precisava atender várias pessoas dentro da clínica que ele estava trabalhando, e o quanto tudo isso foi para ele como pessoa, como profissional. E aí ele fala sobre uma situação difícil que ele tinha por conta de um abuso quando ele era criança, e o quanto isso interferia no relacionamento dele com a família, com os filhos principalmente, e o quanto ele era, tipo assim, e o quanto ele era workaholic, tudo para ele era a medicina, e o quanto, né, ele precisava dar aquela balanceada, família, trabalho. Eu confesso que eu me surpreendi com a história dele lá no final do livro, porque foi assim, é um livro que vem com informações muito sérias, né, saúde, melhoria de vida, dados médicos, técnicas, né, e aí no final ele traz a história dele, de um jeito leve, de um jeito sincero, e é o que mais assim, me surpreendeu no livro e me chocou, porque eu gosto quando a pessoa explana a história dela, né? Então assim, foi muito legal. Finaliza o livro assim, ó, perfeitamente mostrando o quanto ele mesmo cuida da saúde dele. Então não é só um médico que fala assim, tem que fazer isso, mas ele por si não tem muito. Sim, nesse livro você vai encontrar um médico extremamente focado, extremamente dedicado, tanto com ele mesmo quanto com o estudo dele. Então o Outlive, se você tem interesse em viver mais, em ter uma vida longa, com mais saúde, não viver... A minha avó, por exemplo, ela ficou muito um vegetal, sabe? Ela não fazia nada, ela não caminhava, a gente tinha que dar comida na boca dela e trocar fralda. Eu imagino que todos nós não temos uma estratégia de vida ou um sonho de vida em terminar assim. Porque é muito triste. É muito triste. E a ideia desse livro de você viver mais não é viver mais para esse ponto. É você viver mais para viver sua velhice saudável. O quanto mais você conseguir ser saudável. E se livrar de tantas e tantas doenças, hein? Que são provenientes de, possivelmente, alimentação e falta de atividade física. Uma das coisas assim que mais mudou na minha família, a gente cuida muito, não somos perfeitos, tá? Não somos o exemplo, mas a gente mudou muito, a gente olhou muito para nós, para dentro e falou assim, cara, o que a gente pode melhorar aqui? Por qualidade de vida. Porque todo mundo ganha, né, um corpo, todo mundo ganha ali uma estrutura física, e você tem duas escolhas, ou você cuida dela e melhora, ou você deixa a vida levar e você mesmo estraga, você mesmo estoura tudo por dentro, você mesmo acaba com tudo que você pode imaginar, criando doenças, criando dificuldades, criando impossibilidades para sua vida, porque são escolhas. Mais uma vez, ele é um livro bem médico, bem detalhista, mas se você tem curiosidade nisso, tudo que a gente conversou, porque era a minha curiosidade, confesso pra você, principalmente o assunto da Alzheimer. E, lógico, ele vai relevar sobre as outras doenças que eu comentei, ele fala bastante, mas pra mim, Priscila, o que mais chamou a atenção foi o Alzheimer. Ele vai falar bastante sobre diabetes, vai falar bastante sobre câncer, sobre obesidade, tá? Meu sogro também morreu de ataque cardíaco, mais proveniente a uma obesidade extrema e diabetes, tá? Então, se você tem curiosidade nisso, sim, eu indico o livro. Agora, se você não tem curiosidade sobre esses assuntos, não indico, não leia. Talvez você vai se chatear pela quantidade de termos técnicos. Então é isso. Super indico esse livro se você tem curiosidade nesse assunto. É um livro super atual, 2023, lançou ano passado, novíssimo aí, né? Termos super atualizados, uma medicina aqui já, né? Bastante coisa mudou dos últimos anos para cá. Então, se você tem interesse nisso, em uma medicina aqui atualizada, sobre tudo o que a gente consegue fazer para viver mais, super indico o livro Outlive, tá? Se você já leu ou se você já comprou, escreve aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre o que você achou desse livro, se você tem interesse de ler ele ou se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Então é isso, até semana que vem.